apertando o botão. Bom, gente, boa noite. Como a Simone disse, a aula parece ser um pouco chata e, na verdade, eu tentei tornar ela o mais interessante possível, porque ela é muito pé no chão, assim, é muito pouco conhecimento, muito pouco espiritual, muito pouco espiritismo. É uma coisa mais cultural, mas é muito importante para a gente entender algumas coisas que vão acontecendo depois na história de Jesus, né? Inclusive a respeito dos reis e dos líderes, quem era quem, que são todos personagens que depois vão fazer muita diferença na vida dele, né? O que aconteceu, o papel de cada um. Então, assim, vou dar uma pincelada do que vai acontecer depois no papel deles. Muita gente já ouviu falar, mas é bem por cima, mas é legal prestar atenção mesmo por conta de que são pessoas que vão fazer diferença depois na história de Jesus. Bom, vamos lá. Bom, a gente vai começar numa das aulas que eu dei, onde a gente tinha então o dilúvio, e aí os povos foram se agrupando, né, em vários locais, e aí teve os 4 principais povos que foram surgindo naquele momento. Então tinham os árias na Europa, que depois eles foram para a Índia, né, que foi na chefia do Rama, que a gente viu lá atrás, que são os descendentes de todos os povos de pele branca. Os hindus ficaram na Ásia e daram dos áreas avançados conhecimentos espirituais. Os egípcios, que ficaram na África, que são os da primeira civilização, possuidores de avançada sabedoria. E Emmanuel disse que após deixarem testemunho de sua existência, gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressaram ao paraíso da capela. A maioria deles eram capelinhos. E os israelitas, que ficaram na Palestina, que era um povo orgulhoso, tenaz, fanático e inamovível nas suas convicções, um povo heróico no sofrimento e na fidelidade religiosa. O maior número de capelinos encarnados se deu na época das grandes civilizações do passado, tiveram seu apogeu com o florescimento das raças hindus, egípcias, judaicas e arianas. Então aqui a gente vai ver o povo judeu, né? Na verdade os israelitas, mas a religião deles era o judaísmo aí. E a gente vai ver o tanto que isso interfere na nossa vida que a gente não imagina. Um dos livros que eu li é desse moço siciliano, chama Judaísmo, Dispersão e Unidade. Ele é um judeu brasileiro. Eu já li outros livros dele, são muito bons. O judaísmo, ele escreveu que o judaísmo foi o ponto de partida para uma filosofia de vida e, sobretudo, para uma pujante cultura, cujos resultados ainda podemos admirar. Não é o fóssil da história, ao qual o historiador Toebi se referia como aristocrático e equivocado desprezo. É uma surpreendente manifestação do espírito humano, produto de um grupo que não é nem melhor nem pior do que os outros grupos, mas que é diferente e que fez da diferença um instrumento de sobrevivência. Então acho que até agora, de tudo que a gente já viu em todas as aulas, é realmente um povo diferente dos outros, muito orgulhoso por um lado, mas eles tiveram que ser. Né? Tinha uma razão de ser para isso. Bom, o Deus judaico é um Deus severo. Ele não ri, embora não lhe falte um certo espírito lúdico, propõe a seu povo enigmas, desafios, seus desígnios são misteriosos, insondáveis e surpreendentes, mesmo quando misericordiosos. Então, daí a gente entende todo esse mistério do judaísmo, né? Todas as ideias de a gente não comer carne de porco, da circuncisão, de tantos detalhes, né, da alimentação deles ser diferente, as datas são diferentes, é tudo um mistério em volta deles. A gente acha que a gente não tem nenhuma interferência deles, mas a gente tem muita. Por exemplo, a carne de porco, né? Que a gente ainda tem uma coisa assim, não sei se vou comer carne de porco, é uma carne magra. Uma carne boa, mas existe uma razão para eles não comerem a carne de porco. Depois eu vou ler um pedaço do livro que fala sobre isso. Então, o êxodo do Egito é celebrado anualmente na Páscoa judaica, ou Pessah, a festa da libertação, e é onde se come o matizá, que é o pão ázimo sem fermento que os fugitivos levaram na jornada. Os judeus fazem esse pão até hoje, faz parte das festas deles comerem esse pão sem fermento, e é gostoso. Eu já comi, mas é gostoso. Diferente, né? Não tem fermento, não dá aquela estufada, parece que a gente fica com um pão normal, né? Um deles não tem isso não. Bom, Torá é a lei deles, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Simone até trouxe, né, a Torá. Ah, eu comprei uma Torá. Ela comprou uma Torá. Tinha de ler, a frente abrir. Meu Deus. Você vira. Eu comprei, tudo eu comprei. E a questão da circuncisão, que é um símbolo para eles da aliança entre Deus e Abraão. Então, o certo é que os judeus pagaram o preço por este ritual. Na época do domínio romano, foi introduzido o imposto, o fiscos judaicos, e o cadastro era feito com base na circuncisão. Então, ao substituí-la pelo batismo cristão, quem fez isso foi Paulo. Com sua purificação simbólica, São Paulo introduziu uma modificação que veio a facilitar muito a universalização do cristianismo. Para aqueles, lógico, que aderiram, né, ao cristianismo e acreditavam que Jesus era o Messias, né? Porque muitos não acreditam ainda. Né? Tem uma linha, até eu tenho um amigo que é judeu, e eu conversando com ele, ele disse que tem, assim como tem na Igreja Católica, tem a renovação carismática, que já acredita numa outra encarnação, vamos dizer assim. No judaísmo também já tem uma linha que já acredita que Jesus pode ser o Messias. Então, pode ser, ainda não é, mas pode ser. Bom, a gente teve 3 templos. Eu passei muito. Tá certo. A gente teve 3 templos. O primeiro templo foi de Salomão. Então aqui é toda a área do templo. Ela era muito grande e o Salomão iniciou a construção no 4º ano do seu reinado. Demorou 3 anos para construir, foi antes de Cristo, né? Então, em troca de trigo, cevada, azeite e vinho, Irão, que era o rei de Tiro, forneceu madeira do Líbano e operários especializados em madeira e pedra. Então, vocês imaginam, a madeira veio do Líbano. Eles iam buscar a pé. Salomão convocou 30.000 homens de Israel, enviando-os ao Líbano em equipes de 10.000 a cada mês. Convocou 70.000 dentre os habitantes do país que não eram israelitas para trabalharem como carregadores e 80.000 como cortadores, ou seja, o serviço pesado não era feito por israelita, era pelos outros, né? Mas é uma quantidade de gente, né? 10.000 por mês, são 30.000 homens de Israel, 70.000, 80.000 como cortador, é muita gente. Quanto tempo eles viviam em média? Ah, não sei, mas eu acho que não devia viver muito, né? Claro, um número grande, porque se morria muito, né? Eu acho também. Bom, como responsáveis pelo serviço, Salomão nomeou 3.300 como encarregados de obra. Tamanha a obra, né? Demorou para construir também, né? Isso foi 3 anos, parece. 3 anos? É. Bom, no templo do rei Salomão, né? Então, o rei Salomão, uma das imagens, né, que eu encontrei, era um período de prosperidade sem precedentes. Ele foi um rei famoso por sua sabedoria. Foi ele, aquela história da criança, né? Se vai dividir no meio para 2 mães, quem que era mãe, era dele essa história. Ele gostava do luxo e da ostentação. Teve um harém com 700 esposas e 300 concubinas. Acho que ele viu uma vez e não viu nunca mais, né? Pois é, não vai Depois disso ele santificou. Outro problema. O templo significa a institucionalização da religião. Ao seu redor gravitava uma classe sacerdotal poderosa. Então era uma ostentação o templo daquele, e significava realmente toda uma hierarquia que existia, religiosa e política, né? Em volta dele, e tudo isso girando politicamente e religiosamente, né? Então o templo tornou Jerusalém a capital religiosa do país, de maneira que pelo menos 3 vezes por ano a população ia em massa para Jerusalém, especialmente na Páscoa. E vão até hoje. Né? Vão até hoje. Tem uma diferença entre sinagoga e templo. A sinagoga é uma casa de reunião, ou de assembleia, um local de oração, de discussão, num clima informal. Então aí a gente consegue entender todas as vezes que Jesus foi em sinagoga, né? Fazer discussões, as mulheres que estavam lá dentro, que estavam sempre mais ou menos muito perto, até não podiam falar, mas estavam perto. Porque não era só um local de oração, mas de discussão, num clima mais informal, né? Era lá que Jesus conseguia fazer todos os pronunciamentos dele aí. E templo é a casa do santuário, um local de culto com sacrifício de animais.
outra vibe, né? Não tem tanta discussão lá, nem é para ter discussão, né? Bom, ele foi idealizado, né, os templos pelo rei Davi, construído no reinado do filho dele, que foi Salomão, e a simbologia dos templos é essa, que era o orgulho e a glória da nação. Então, a primeira construção foi de 1006 a 1003 a.C., levou 3 anos e ele foi destruído pelos caldeus em 587 a.C. A segunda construção foi 516 a.C., foi reconstruído por Zorobabel, que era um dos chefes do povo escravizado na Babilônia, e foi danificado por Pompeu, que era romano, né, em 63 a.C. Aqui foram ideias, né, do templo de Salomão e de Zorobabel. Pouco se falou de Zorobabel, né, na verdade. Falava mais de Salomão mesmo. E aí depois o penúltimo, antes do atual, né, é o terceiro templo, que foi o de Herodes. Herodes o Grande reparou a construção, mas em 70 depois de Cristo, o general romano Tito destruiu tudo novamente. Mestre em agradar, o rei Herodes o Grande, nós tivemos vários Herodes, depois eu vou explicar nesse ponto, a Mariana já chegou a falar alguma coisa. Mestre em agradar mandou reconstruir o templo, mas colocou no alto da porta de entrada a águia dourada, que era o símbolo da dominação romana. Então já começa a dar uma misturada ali com os romanos. Ele cobrava altos impostos, mas construiu novas cidades. E ele dizia ser seguidor das leis de Moisés, mas os filhos dele foram estudar em Roma e estimulou a adesão à cultura romana, chegando a construir em Jerusalém um ginásio aberto para os jogos que escandalizavam os judeus. Quantas pessoas a gente não vê ainda desse jeito, né? Eu com uma mão, a outra ali eu faço outra coisa. Herodes já fazia isso, né? Bom, a arquitetura lembrava dos templos egípcios e fenícios, com proporções monumentais e um luxo extraordinário. Coloquei alguns itens, porque assim deve ser muito interessante para arquiteto, para engenheiro, mas para a gente, assim, né, os mortais, né? Então eram 2 retângulos concêntricos separados por enormes pátios, sempre tinham esses pátios grandes. Todos os lados destes retângulos possuíam galerias e colunas com amplos pórticos, né, amplas portas. Tudo sempre quadrado, tudo sempre reto, né? Retângulo exterior com 470 metros de comprimento no sentido norte-sul e 380 metros no sentido leste-oeste. A porta central tinha 41 colunas de mármore em todo o comprimento, e cada uma delas com 6 metros de circunferência. Isso tudo veio no Não, braço. e legal é assim, né? Porque naquela época não tinha guindaste, né? No braço, Imagina. né? Não sei como fazia. Eu não conseguia Morria ver. cedo mesmo. 6 mil homens para levantar um negócio. Né? Era 10 mil por mês. Morria cedo mesmo. Então, as galerias laterais tinham 9 metros de largura, onde o povo transitava. Então, também era largo, né? A quantidade de pessoas que andavam dentro de um templo era muito. E das colunas do templo desciam cortinas vermelhas, azuis, brancas e roxas, simbolizando os 4 elementos da natureza: a terra, o ar, o fogo e a água. E aqui o templo de Herodes, então, que tem o pátio dos gentios, cabiam 140 mil pessoas. Uma ideia. Então aqui nenhum estrangeiro poderia ingressar sob pena de morte. O pátio das mulheres, ó, bem menor, cabiam só 14 mil. Tá bom. Tá bom, né? O pátio dos israelitas, ele ficava mais aqui para dentro, cabia 50 mil pessoas, que é já mais no centro ali do templo. Tinha um pátio superior dos homens, 10 mil pessoas, que ficava em cima do pátio das mulheres, e o Forte Antônio aqui, que teve um papel importante na vida de Jesus depois, né? Aqui tem o pináculo do templo, depois eu vou falar um pouquinho o que significava. Esse aí também é de Jerusalém? Também. Esse aí, Forte Antônio aí, Deus me livre. Cada Né? história. Bom, aí aqui está uma planta baixa, né, como gostam de dizer, então está a Torre Antônia lá, o átrio dos gentios, aqui o átrio das senhoras, pelas mulheres, então, o pináculo do templo, do mesmo jeito, né, e aqui tem o Santo dos Santos, aqui é todo o tabernáculo aqui dentro, que a gente vai ver também com mais detalhe. Então era bem divididinho aí. Bom, e aí os pontos importantes então. Essa porta dourada, ela existe até hoje, né, um dos símbolos lá de Jerusalém.
E é um dos 8 portões das muralhas da cidade velha de Jerusalém. É o mais antigo dos 8 portões, sendo que era usado em épocas antigas como uma passagem direta para o monte do templo. Eles são cheios de passagem escondida, de uns túneis, de umas pontes, tudo meio escondido, umas passagens meio rápidas assim por lá. E esse daqui é um dos mais antigos assim dessa passagem, né? O pináculo, o Luzbel, era para onde Jesus foi transportado pelo espírito do mal, quando o eixo tentou no deserto depois do batismo de João. Vocês vão ver essa parte também da história, mas Jesus teria subido ali e o mal, né, teria ficado falando na cabeça dele que ele não era filho de Deus, quem era ele, ficou botando um monte de dúvida na cabeça dele. Então, estava dentro do templo, estava desse lado aqui, pela a Fortaleza Antônia, que era uma muralha de 21 metros de altura, a torre tinha 36 metros. Ela era ocupada pelos romanos e de onde estes vigiavam o que se passava fora do templo dia e noite. Foi construída por Herodes e o nome da Fortaleza Antônia era em homenagem a Marco Antônio, protetor romano de Herodes. Então você vê que Herodes era um ser dúbio, né? Político. Local onde Jesus foi julgado pela população também, né? Foi aqui na Fortaleza Antônia. Quando ele foi preso, ele foi para lá. E o pátio dos levitas, então, dos israelitas, que é a parte mais importante do templo. Que aqui a gente tem vários símbolos, né? Poucos entravam aqui, bem poucos mesmo. Então aqui a gente tem o altar do holocausto. Esse altar do holocausto é como se for mais detalhado, mas é onde era feito os sacrifícios dos animais. Aqui está a pia de bronze e aqui dentro tem o Santo dos Santos, aqui lugar santo, né? Então os castiçais, aquele castiçal de 7 velas, e aqui está o Santo dos Santos, aqui está a arca. Era poucas pessoas mesmo que podiam entrar aqui, na verdade aqui só o sumo sacerdote. O altar do sacrifício, o holocausto, ele era feito de lâminas de bronze, braseiro sagrado dia e noite, não apagado, o tempo inteiro aceso. Ele consumia a carne das vítimas trazidas por sacerdotes auxiliares. A oferta tomava o lugar do pecador. Essa era a ideia. Quando você queimava um animal, em geral, né, aquele animal estava tomando o lugar do pecado, então ele estava queimando o pecado. Era o caminho de salvação para o pecador, portanto. Os chifres nas pontas indicava poder, autoridade e proteção. E o holocausto aqui, ó, tá como era, né, um animal que depois vai ser jogando aqui dentro, então. O holocausto vem de um prefixo hebraico que quer dizer ascendente ou aquilo que sobe. Então a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Cheiro de churrasco, no mínimo, né, gente? Mas não é? Olha fedido pra caramba. Tinha tempero. Sem tempero. Mas era isso. Mas a maldade, assim, né, que eu fiquei depois até pensando é em relação a esse holocausto, né, que é aquilo que sobe, o ascendente. Depois, o que foi feito em relação aos judeus, né, e ser chamado de holocausto e se referir dessa forma, né, então é uma coisa que para eles deve ter sido realmente uma ofensa enorme, no sentido de que tinha uma explicação para eles religiosa, espiritual, e isso foi usado de uma maneira, né, como se então eles estavam sendo queimados, né, então eles eram os animais que estavam sendo queimados, né, para salvar aí os pecadores, né, meio trágico assim, né, mas esse é um pouco o sentido, né. Então o altar era o lugar de redenção, aí, o altar do sacrifício, né, do holocausto. O tabernáculo, o santuário, é aquele pedaço bem menor, ele tinha 45 metros de largura e tinha 3 partes. Então ele tinha uma parte da frente, onde ficavam os levitas, enquanto o sacerdote em serviço oficiava, onde tinha então esse altar do sacrifício, né? O meio, que é o lugar santo, aqui tem uma divisão, que é o lugar santo, onde estava o altar dos perfumes, dos incensos, também depois eu vou explicar, e aqui está o Santíssimo ou Santo Santorum, que era um quadrado de 10 metros de cada lado. Aqui só podia entrar o sumo sacerdote.
que era o top dos top, era o papa deles. Onde ficava a arca, né? Hã? A arca Onde ficava a arca. A arca tá aqui tá a mesa dos pães e o... Já ouvi dizer que nem tinha arca lá, né? Tudo coisa. eu li um monte de coisas É. sobre arcas e, né? Não tava lá, é uma coisa que ninguém... Vamos ver. Bom, a mesa dos pães, nessa mesa dos pães, então ela ficava aqui, né, no lugar santo, e ela tinha 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Tudo no judaísmo tem uma história, tudo tem uma relação com as 12 tribos de Israel, tudo tem uma explicação. Por isso que eles falam que o judaísmo é meio misterioso, que tem quase uma magia por trás, né? Mas não é isso, existe uma explicação mesmo para eles em relação à história deles, né? Então, a mesa dos pães, ela fala da comunhão de Deus com o seu povo. Quando você está lá comendo pão, você é um desses filhos de Deus. É esse o sentimento que eles têm quando eles comem o pão. Então, eles comiam, só que não era uma coisa assim tão séria como a gente está imaginando, eles comiam como se eles estivessem num piquenique. Quando a gente está no piquenique com o pai, a gente está comendo pão, né? Então é isso, eles comiam desse pão bem ali, uma espécie de piquenique. Quando o filho senta na mesa com o pai para tomar um café e estarem juntos. É isso. Então eles estavam lá para comer o pão com o pai e essa era a simbologia para eles. Era uma questão realmente de pai e filho. Então na presença de Deus nós somos alimentados por sua própria presença com o pão fresco espiritual da sua doce comunhão. E Mateus fala, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas os judeus não pensam isso, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, porque eles não são cristãos. O candelabro, que chama Menorá, ficava ali também no lugar santo. Fica, né, 7 delas, que simbolizam os arbustos em chamas que Moisés viu no Monte Sinai. Então, tudo tem uma relação. O que aconteceu, o que Moisés viu, o que Moisés falou, o que Moisés deixou. E todas então, são as lâmpadas aí, a luz. O altar do incenso, ele é recoberto de ouro, tem uma fina camada e em seu interior é de madeira, sempre velado por uma cortina púrpura rosa. 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, deve queimar o incenso sobre este altar. Não queima por dentro, então isso é considerado um dos milagres do tabernáculo, mesmo porque ele é todo revestido de madeira por dentro, né? E demonstrava aos judeus que a presença de Deus estava entre eles. Então o incenso é a mais querida de todas as oferendas. Todos os outros sacrifícios expiam transgressões. Mas o incenso é ofertado apenas para trazer alegria e felicidade, simboliza as orações. Essa é a parte boa pra gente, assim, olhando, né, do altar do incenso, é uma coisa boa. Apesar de também ter os 4 chifres, né, que significa também o poder, a autoridade. A Arca da Aliança é o local onde as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso do maná estariam ali guardadas. Representa a aliança de Deus com o povo de Israel. Para os judeus, a arca não é só uma representação, mas é a própria presença de Deus. Por isso, que só entra lá o sumo sacerdote. Sua construção foi orientada por Moisés. Foi utilizada pelos hebreus até seu desaparecimento, que, segundo especulações, ocorreu na conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Eu não encontrei nada assim que realmente afirme aonde foi parar a Arca de Noé, a Arca da Aliança original. Tem muita coisas diferentes, assim, cada um fala uma coisa. Segundo o livro de Macabeus, o profeta Jeremias foi o responsável por escondê-la no Monte Nebo. Nossa, não sei. Não. A bacia, que é a pia de bronze, a pia original, ela foi feita a partir das contribuições das mulheres justas de Israel, que doaram seus espelhos brilhantes para esta causa. Esses espelhos feitos de cobre polido foram derretidos e foi a partir destes que a pia foi construída. Este ato de sacrifício foi precioso aos olhos do Eterno e o fato de as mulheres se preocuparem mais em cumprir a palavra de Deus do que cuidar da própria aparência. Deve ser de cobre ao longo dos séculos, para invocar o mérito dessas mulheres justas, de modo que a memória desta ação será sempre mantida. Ela representa a purificação. Bom, alguma dúvida disso? Para aqui? Vamos acrescentar? Fica à vontade, gente. E os reis e os líderes, então, aqui vamos começar com os personagens. Herodes, ele é o rei da época de Jesus, mas existiam 3 Herodes.
Na verdade, mais de 3, né? Mas são 3 Herodes que foram os mais importantes aí. Herodes o Grande, que foi o que construiu o templo, e ele tinha filhos, ele tinha 5 filhos. Herodes Arquelau, Herodes Felipe I, Antipas, Felipe II e Aristóbulo. O Herodes Antipas é o que é da época de Jesus, que é o que estava governando naquele momento, tá? Não sei quem que já leu alguma coisa, mas o Herodes Felipe II, Felipe I, ele casou com Herodias, depois o Antipas, ele separou dele, né, do Felipe II, e casou com Antipas. E teve com o Felipe I a Salomé, que é a princesa Salomé. Bom, vamos lá. E aí existia uma razão de ser desses Herodes todos, divisão da Palestina. O Herodes o Grande, ele era muito ambicioso, ele se proclamou rei da Palestina, dependente de Roma, e governou despoticamente por vários anos. Ele queria formar uma estirpe real do seu nome, e em seu testamento dividiu a Palestina em 3 partes. E as legou seus 3 filhos de mesmo nome, com o título de reis. Então Herodes Antipas ficou com a Galileia, o governador da Galileia, o Arquelau ficou com a Judéia e com a Samaria, e o Felipe com a Itureia. O imperador romano negou o título de rei para os filhos de Herodes, porque eles tinham que se submeter a Roma, né? Bom, Herodes Arquelau estava aqui, ó, governador da Judéia e da Samaria, tá? Ele foi demitido por Roma em pouco tempo, tendo em vista suas crueldades e desmandos, foi exilado nas Gálias. Ele não aceitava a imposição de Roma de jeito nenhum. Roma nomeou então o procurador do Império para governar a Judéia e a Samaria, que é aí que entra Pilatos. Ele foi o 3º procurador do Império naquela região. Então, assim, Pilatos não veio logo em seguida de Arquelau, ele veio depois. Ele foi o 3º governador, depois que Arquelau foi demitido por Roma. Mas, assim, a importância disso daqui, de Pilatos ser o governador daqui, é muito grande depois da história de Jesus. Herodes Antipas, eu peguei uma imagem da Maria Madalena, Eu estou nessa parte. né? Da Maria Madalena, que estava sob sacerdote até de lá. Bom, ele era judeu, ele era um príncipe frívolo, que foi acusado de vários crimes, casou com a esposa do seu irmão, Herodes Filipe, que era Herodias, mandou decapitar João Batista por instigação de Herodias, né? Teoricamente foi Salomé que quis isso, mas não sei, né? O que a gente vê não é bem isso, realmente foi Herodias que era a maldosa da história. Pôncio Pilatos enviou Jesus para Herodes, quando este estava em Jerusalém durante a Páscoa, a gente vai ver isso depois mais detalhado. E Antipas fez algumas perguntas a Jesus. Porém, não encontrou nada que incriminasse Jesus e mandou de volta a Pilatos. Joana, mulher de Cusa, foi mordomo de... Cusa era mordomo de Antipas, foi uma das primeiras discípulas de Jesus. Então, assim, dentro do próprio palácio de Herodes, várias pessoas já estavam começando a ser discípulas de Jesus. Né? Herodes morreu em 39 d.C., comido de bicho. Não sei. Está escrito lá, comido de bicho. Bicho de mau gosto ainda. A Bíblia diz que ele foi ferido fatalmente por um anjo do Senhor. E ele foi comido por vermes e morreu porque não deu glória a Deus. Isso está escrito em Atos. Foi verme. O sermão está apodrecendo. É uma doença mesmo, né? Lepra. Pode ser. A mulher dele morreu de lepra, não foi? Herodias? Pelo menos na série, ela morre tudo cheio de coisa na pele. Bom, Bicho. bom, nós vamos entrar nos detalhes dos outros Herodes, porque o Herodes importante é esse, tá? O Antipas. O cargo de sumo sacerdote. Tem 3 famílias que se revezavam periodicamente no poder, no maior cargo dos Sinédrios. Então eram essas 3 famílias, Boetas, Rabi e Hanã. Hanã é a mais importante que a gente conhece e é onde vai também interferir na vida de Jesus. Então, quem eram essas 3 famílias, aí sempre, a maioria delas, eram famílias aristocráticas e poderosas. Hanã era a família mais famosa, se mantinha no poder há 20 anos, a custo de sucessivas e régias ofertas aos romanos. A corrupção já tinha lá naquela época. Quando Tito Vespasiano destruiu Jerusalém em 70 d.C., ainda era um Hanã, que ocupava o cargo de sumo sacerdote. Então imagina, 70 d.C. Antes de Cristo já era Hanã.
Depois, mais 70 anos depois, ainda era um Hanã. É o mais alto posto religioso do antigo povo de Israel. O sumo sacerdote coordenava o culto e os sacrifícios, primeiro no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém. Apenas os descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam ser levados ao cargo, ainda que posteriormente esta norma foi abolida por eventos políticos. O sumo sacerdote presidia o Sinédrio, a Assembleia Sacerdotal de Israel, e para alguém exercer o cargo de sacerdote deveria ser da linhagem da tribo de Levi, escolhido pelo Deus de Israel, Jeová. Na época de Jesus, a corrupção era plena e os procuradores romanos punham um cargo em leilão anualmente. Mudou muito. Vou dizer em termos de religião, mas em termos de política, Congresso Nacional mudou o quê? A mesma coisa, né? 3 famílias, às vezes, se revezando no poder, e compra um voto daqui, faz de lá, faz as receitas. Então, assim, mudou muita coisa. Então, para terem uma ideia, Anás, que seu genro Caifás, e mais 5 filhos de Anás foram o sumo sacerdote. Então, essa família Hanã. Anás, Caifás, era genro dele, e mais 5 filhos de Anás, ou seja, além de Anás, foram o sumo sacerdote. Em 1990, nos arredores da atual Jerusalém, foram descobertos 12 ossuários numa sepultura familiar de um certo Caifás. E um dos ossuários estava inscrito com o nome completo em aramaico, José, filho de Caifás, enquanto o segundo tinha apenas o sobrenome Caifás. Após serem examinados, os ossos foram enterrados novamente no Monte das Oliveiras. É uma coisa bem recente, né? Em 1990 ainda estão descobrindo coisas deles. E ossos e anéis, também tinha uma questão que aqui tinha um anel com o símbolo da família. E agora está tudo lá no Monte das Oliveiras. Caifás, então, era na época de Jesus, é um personagem forte bíblico nessa época, que era o sumo sacerdote. Ele era genro de Anás, que tinha sido sacerdote, sumo sacerdote também, né? A personalidade dele era astuto, manipulador e sagaz. Ele foi sumo sacerdote por 18 anos, participou do julgamento de Jesus no Sinédrio, por sua prisão no jardim de Getsemane, e depois perseguiu a Pedro e João. Faleceu em 36 depois de Cristo, mas não se tem notícias de como foi. Em lugar nenhum encontrei sobre isso. Anás, ele é o sogro de Caifás, o sumo sacerdote na época do julgamento de Jesus. Ele já havia sido sumo sacerdote antes de seu genro por 9 anos. Os judeus entendiam que ele sim era o sumo sacerdote legítimo, então ele era o pai de todos. Por mais que mudasse, ele era ainda... o principal para eles era Anás. Ele tinha uma influência muito grande, mesmo Caifás sendo o sumo sacerdote, o Anás ainda tinha uma interferência muito grande lá no Sinédrio, no templo e na política, né? Tinha grande influência então na política da época. E Pôncio Pilatos, que veio a ser então governador, né, lá da Galileia? Não, da Judéia. A Galileia era o Antipas, Herodes. Ele foi governador da província romana, a Judéia Picuna, entre os anos de 28 e 36 depois de Cristo. E ele tinha que manter a ordem da província e administrá-la tanto judicial como economicamente. Era uma mistureba. Dava problema religioso, iam tentar procurar pelo sumo sacerdote, aí ele virava para ser uma coisa romana, era tudo jogo de interesse, para lá, para cá, conforme interessava para um ou para outro, né? Eles brigavam, não se gostavam, mas se toleravam, e na hora que era interesse de ambos, todo mundo era amigo. Tinha que manter a ordem, então, conhecido por ter sido juiz que interveio contra os fariseus na condenação de Jesus. Seu relacionamento com os judeus não era bom. Os anos em que Pilatos esteve como governador foram anos turbulentos na Palestina. Caracterizava-se pela sua venalidade, violência, roubo, assalto. Tinha uma conduta abusiva, frequentes execuções de prisioneiros que não tinham sido julgados e uma ferocidade sem limites. Ele era ferrenho inimigo de Herodes Antipas, mas ficaram amigos após este ter recebido Jesus das mãos de Pilatos, já que Jesus era da Galileia. Depois, na hora que a gente for ver aí o julgamento, era um jogando a batata quente pro outro. Quem que vai ser o responsável por isso, né?
Então, cometeu suicídio em 37 depois de Cristo, quando Calígula era imperador romano. Calígula foi um bom imperador também, né? Eu aqui. Nossa. Então, bom, o objetivo da aula então é ter uma ideia dessa religião judaica. Acho que vale muito a pena a gente procurar saber um pouco, entender os costumes deles, os porquês deles fazerem as coisas de uma determinada forma, deles entenderem as coisas de um jeito ou outro, até mesmo os apóstolos, né? Porque eles tinham essa religião judaica neles, então era uma tradição. Então a dificuldade que eles também tiveram de entender as palavras de Jesus, os ensinamentos dele, né? Entender então essa grandiosidade do templo judaico. Vocês imaginam que essa grandiosidade de construção, de obra, de pedra, de pessoas, isso tudo era um reflexo, era a concretização do que eram para eles a religião, a hierarquia, a política, né, o sumo sacerdote, essa coisa misteriosa de que ali também eles já tinham mais poder que as pessoas de falar com Deus, né? Eles tinham esse poder, os outros não, só os sacerdotes, sumo sacerdotes, os oficiais ali da igreja, né, do templo. Então, o objetivo é inserir os personagens principais na história que se iniciará na vida terrena de Jesus, especialmente seu julgamento, e entender o porquê de alguns acontecimentos que serão estudados. Quando as coisas forem se desenrolando durante as próximas aulas, vocês vão tentando lembrar um pouco a respeito daqui, dos fundamentos disso daqui. Eu fiquei pensando bastante a respeito dessa questão da carne de porco, por exemplo, porque é uma coisa bem da vida da gente, assim, bem do dia a dia, né? Eu vou ler para vocês o que ele fala aqui. Na Bíblia, o livro do Êxodo descreve não apenas a dramática história da fuga do Egito, mas contém os mandamentos e numerosas regras e leis. Alguns destes preceitos têm caráter universal: a hospitalidade ao estrangeiro, o respeito ao idoso, a caridade para com os pobres. O código não escapa às injunções de sua época, admitindo, por exemplo, a escravidão. Mas é bem mais humanitário que os costumes de outros povos. A causa de muitas prescrições, as medidas dietéticas, por exemplo, hoje nos parecem obscuras. Por que não é permitido comer porco? Porque era um símbolo de impureza, dizem uns, porque a carne suína transmite a triquinose, sustentam outros. O antropólogo Marvin Harris tem outra explicação. A criação do porco entraria em conflito com o ecossistema e com o modo de vida dos hebreus. Eles eram um povo nômade, vivendo numa região quente e seca, e eles teriam muita dificuldade com um animal que tolera mal a falta de umidade. Daí porque preferem chafurdar na lama ou, na falta desta, nas próprias fezes e urina. Além disso, e em contraste com outros animais criados por nômades, bovinos, caprinos e ovinos, que proporcionam carne, leite, lã, couro e servem para tração. O porco só é carne. Portanto, um luxo, uma tentação que o legislador hebreu erradicou de forma simples. Deus não quer e pronto. Mas dá para entender, né? Se é um povo nômade, um animal difícil de manipulação, que no deserto... faz Não sentido. nem explicar isso, o povo não ia entender. Não Ele é. colocava Deus no meio, Isso. aí todo mundo obedecia. Isso, que é um mistério, né? É. Tudo que não é explicado que é um mistério, fica aquela coisa, né? Você tem a explicação, mas eu não tenho. Então eu tenho que acreditar em você, né? Tem a vacação, tá, né? Nossa. Ai, meu Deus. Tem uma... Não sei se vocês já ouviram falar do Talmud. O Talmud é uma tradição oral deles, que eles iam falando as coisas que também nem todos escreviam, né? Então o Talmud foi feito em 2 centros religiosos formados após a dispersão. Em Jerusalém, onde apesar de tudo os judeus continuavam vivendo, existem vários tipos de Talmud. Tem um que é na Babilônia, tem um outro que é em outro lugar, cada um é de um jeito. E a primeira compilação, que era a compilação de todos esses ensinamentos que foram sendo dados. Então eles compilavam isso, mas não é a Torá, o Talmud. São as histórias que vão sendo contadas, a maneira que vão sendo contadas, até por conta dessa
dessa maneira que eles tinham de tentar passar, era tudo verbal, né? Muitos não escreviam, não liam, então eles tinham que passar o conhecimento de alguma forma. E a primeira compilação da tradição oral terminou por volta de 200 depois de Cristo. Ela chama Mishnah e tem 6 leis sobre agricultura, festa judaica, disputas e crimes, rituais, casamentos e divórcio. E as regras e observações em geral primam pela síntese. Então, vou dar um exemplo. Há entre os homens 4 tipos. O vulgar diz: o que é meu, o que é teu. O excêntrico diz: o que é meu é teu, o que é teu é meu. O perverso diz: o que é meu e o que é teu também é meu. Mas o santo diz: o que é teu, e o que é meu também é teu. Era assim que eles falavam. Então era assim. Como depois tem todas as parábolas de Jesus, você vê que antes já existia uma maneira diferente deles conseguirem explicar também sem ter que ler. Não eram histórias, eram leis, regras simples, né? E aí tem um outro aqui sobre o temperamento. Sempre eles falam em 4 coisas, tá? E aí o 4 por quê? Bem, a questão do 7, dos 12, dos 4, né? O 4. Porque 4 são as letras que compõem o nome de Deus, que é o tetragrama. Então 4 são as matriarcas bíblicas, que é Sara, Leia, Raquel e Rebeca. 4 são as espécies vegetais usadas em Sukkot, uma festa de colheita, que é uma fruta cítrica, que chama etrog, a palma, que é outra fruta, a murta e o salgueiro. 4 são os cálices de vinhos bebidos na Páscoa. 4 faces tem o peão, em que as crianças brincam na festa de Chanukah, que é uma festa judaica, que celebra a vitória dos macabeus. 4 são as franjas do chale de oração. 4 são os pontos cardeais. Os humores do corpo também são 4, as operações matemáticas são 4, então tudo são 4. E aí a regrinha deles. Há 4 tipos de temperamentos. O que facilmente se encoleiriza e facilmente se acalma. Nele, o defeito é compensado pela qualidade. O que dificilmente se encoleriza, mas dificilmente se acalma. Nele, a qualidade é anulada pelo defeito. O que facilmente se encoleriza e dificilmente se acalma é o perverso. E o que dificilmente se encoleriza e facilmente se acalma é o piedoso. Perverso. Depois, e 300 anos depois desse Mishnah, que é esse último Talmud aí, depois surgiu uma nova codificação que chama Gemara. E aí ele fala, esse Mishnah diz que é relativamente fácil de ler, mas que a Gemara parece aquilo que hoje se denomina hipertexto, com digressões, uma coisa remetendo a outra, e o que se reflete até na disposição da página, porque os textos parecem um quebra-cabeça. O idioma é o coloquial aramaico e as historietas são assim, por exemplo. O sábio Ramaguel ia pela estrada quando avistou um velho plantando uma árvore frutífera. Quando dará frutos esta árvore? Perguntou. Dentro de uns 70 anos, respondeu o velho. O sábio admirou-se. E esperas viver o suficiente para comer tais frutos? Quando eu vim ao mundo, replicou o velho, já havia árvores que meus antepassados plantaram para mim. Da mesma forma eu planto para os que vierem depois de mim. Essa história eu já escutei de um outro jeito, né? Não sabia. Pedro falou dessa. Pedro? Pedro. Ah, que é judeu, né? Eu não lembrava quem tinha falado, mas eu lembro de já ter escutado essa história, né? Então, assim, se a gente começar a ver um pouco mais da religião judaica, é muito interessante, muito detalhe. Por eu ter esse amigo judeu, que hoje ele já está deixando um pouco de ser judeu, mas ele conta muitas coisas, assim, teve várias vezes que a gente saiu que ele não podia comer alguma coisa, ele não podia beber alguma coisa, ele não podia sair, são vários rituais, vários detalhes das coisas, e ele não é um judeu de nascença, então já existe um preconceito em relação a ele, né? Por ele não ser um judeu aí original, né? É isso. Ele aderiu depois. Bom, vamos lá. A bibliografia então usada é o Redentor, né? O judaísmo, que é esse que eu citei várias vezes, o Moser Seliar, da religião bíblica ao judaísmo rabínico, e o livro
completa entre a história e o legado dos judeus, de Abraão ao sionismo. Esse livro aqui é show de bola. É uma história bem completinha, assim, bem interessante. Tá? Bom, é isso por hoje. Assim, só fazer uma relação aí. A gente, só para lembrar que a gente viu, né, quando Moisés desceu do Sinai, ele veio lá com os 10 mandamentos, e depois e tem várias leis que foram instituídas, que tem até essa questão da carne de porco. Então, essas outras leis, não sei se vocês lembram, que eram leis civis, tinha algumas leis que eram sanitárias, do carne de porco ela fazia parte das leis sanitárias. Tinham vários tipos de lei, e aí eles colocavam essas leis como sendo leis de Deus, porque era a forma que o povo para poder fazer cumprir. Então eles colocavam isso, mas tinha essa divisão, não era tão claro para o povo, mas tinha essa divisão. E aí teve também que Deus orientou Moisés para construir a tenda, que era o tabernáculo. E cada espaço da tenda, né, vocês vão lembrar, mas tinha um significado. Então quando a gente estuda a Bíblia, parece que é tudo tão assim bobo, parece tão antigo, assim, mas tudo tem um simbolismo muito grande. Eu não consigo penetrar nisso, tinha que estudar muito para poder conseguir realmente entrar nesses simbolismos todos. Então tudo é lindo, é muito bonito. Todas as passagens elas se relacionam umas com as outras, né? E no Novo Testamento ele vai buscar muitas passagens. Então os judeus, eles tinham essa relação muito grande com o tabernáculo, aquilo fazia parte da religião deles. Então todos esses rituais para eles era muito importante. Era assim, de uma importância assim, enorme. Todas essas questões que se faziam, essa aliança, a circuncisão, esses sacrifícios, tudo isso tem um significado. Que quando a gente vai estudar, fala que é assim, você ensina uma criança de uma forma na pré-escola, de uma outra forma, né, mais avançado, depois numa faculdade ela tem um outro ensinamento mais profundo. Então, essas passagens, essa questão de aliança, essa questão da circuncisão, essa questão de sacrifícios, tudo isso são elementos pedagógicos para ensinar a nós, né, a se relacionar com Deus. Então, cada vez que, conforme a humanidade vai evoluindo, aí vai aprofundando mais e vai se abrindo mais o significado desses símbolos, tá? Então o tabernáculo ele tinha um símbolo sim muito grande na vida deles. E depois foi construído o templo. E tem um profeta, Natan, eu até puxei aqui para ver, que ele disse que como ele habitava em uma casa de cedros, né, o palácio dele era grande, então ele achava o cúmulo de deuses habitar uma tenda. E aí ele falou que ele ia construir o templo. E aí o profeta Natan veio, recebeu uma orientação de Deus, né, simbolicamente, deu uma chamada nele, não é para construir templo, e templo nenhum. E que Deus fala que ele sempre habitou em tendas. E aí ele faz uma profecia, né, que Deus ia construir uma casa e que o filho dele Deus construiria uma casa para o filho e o filho construiria uma casa para Deus. E ele estava se referindo a Jesus. A gente vai depois retomar isso daí, principalmente no julgamento de Jesus, quando ele cita, ele faz referência a essa profecia de que ele era o rei, né, que ele seria o rei. E tem várias outras coisas, depois eu trago e a gente vai falar depois em outras aulas. Então, assim, não era para ter construído o templo. Davi não escutou, ninguém escutou, Salomão construiu o templo, isso tudo que nós vimos, grandioso dessa forma. A relação dos judeus com o templo acabou se desvirtuando muito, né, porque depois acabou virando um comércio. E naquele vídeo, não sei quem assistiu, que eu mandei, que fala sobre a importância do templo,
que é uma vez ao ano, pelo menos, no mínimo, os judeus tinham que vir de onde estivesse para fazer as suas ofertas no templo. Ele tinha que vir no templo para se encontrar com Deus, porque Deus estava lá, na casa de Deus. O tabernáculo era a casa de Deus, aí o templo ocupou o lugar do tabernáculo. Então, ele tinha que ir até o templo. Hoje, a gente vê muito disso, né? As pessoas precisam ir até um lugar para poder encontrar Deus. Elas não conseguem encontrar Deus dentro delas mesmas ou em qualquer lugar. Então, isso vê como isso influencia até hoje muito na mente, né, de nossa e de muitas pessoas. Não que a gente não deva frequentar nada, mas que quando você frequenta uma casa religiosa, um grupo de oração, qualquer grupo, ela tem como objetivo fortalecer, realmente trocar ideias, fortalecer a fé, estar junto, unido em prol de um objetivo. Mas não que eu preciso ir até lá para encontrar Deus. Tá? Então a gente precisa aprender essa relação aí, que às vezes é difícil para a gente. Então essa ideia central, que seria essa aula, ver a grandiosidade do templo e relacionar ela com depois algumas passagens, né, com o que a gente já falou e com algumas passagens que a gente ainda vai falar. E principalmente para a gente ter uma noção da importância do templo para os judeus. Na internet tem uns tour virtual no templo lá de Jerusalém, né? Porque a gente procura, se vocês entrarem em Templo do Rei Salomão, Templo de Salomão, vai aparecer o de São Paulo lá dentro. Mas pelo que eu li. Eu procuro. Mas procura, tour virtual, vocês conseguem ver, assim, é bem interessante de ver a grandiosidade, né, do que ele é tudo por computador, né, que eles fizeram, mas é bem interessante de ver. E o Templo de Salomão em São Paulo, aí, ele foi feito com base em tudo isso daí, tá? Em toda essa grandiosidade, eu nunca fui lá, mas é todo moldado em cima dessa grandiosidade do Templo de Salomão, lá de Jerusalém. Tem um pilar com 9 metros de diâmetro. Ah, eu não sei. Preciso ver isso. Eu não sei nem... Não, acho que não, porque São Paulo nossa, acho que é um pouco menor, né? Porque é muito grande. Será que pode entrar? Sim. Pode. Você tem que agendar e pagar uma taxa online para assistir. Você tem que pagar. Tem vários... tem dias que... Eu não sei direito, mas não sei se tem dias que não pagam, mas é agendado para entrar lá. Não sei se tem algum dia que paga ou não sei direito, mas sei que tem 12 espaços falando sobre as 12 tribos. Mas esse lugar é fechado, é só com realmente um agendamento, né? Que é aberto ao público, que é onde eles fazem lá o culto. Eu não sei como é que é, mas se a gente for estudar, é um simbolismo muito grande, é muito bonito mesmo, todas essas passagens, né? E a gente vai depois retomar algumas coisas, porque nós vamos ver que a gente tem muita briga entre religiões, mas se você for puxar o fundamento a fundo, todo mundo fala a mesma coisa, só muda um pouco, só muda a linguagem. É que as pessoas acabam desvirtuando os ensinamentos, certas passagens, e aí cada um quer impor a sua ideia e acaba brigando, mas porque não entendeu o fundamento todo da questão, tá? Então acho que era isso. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Eu vou mandar a profecia para vocês verem, aí depois a gente vai retomar isso mais pra frente, tá? Que é interessante.